Na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Na minha opinião, esse é um dos trechos mais importantes dessa oração, pois nesse momento, seja feita a tua vontade, a nossa oração passa a ser uma oração sábia. E por que eu digo isso? Será que toda oração não é uma oração sábia? Muitas pessoas acreditam que o importante é orar e nós devemos falar e falar e falar e pedir muitas coisas a Deus. Porém, muitas vezes nós cometemos alguns erros até mesmo na hora de orar. Nós falamos com Deus tudo aquilo que queremos, pedimos a Ele grandes coisas, coisas que estão no nosso coração, coisas que temos desejos, e essa é uma orientação bíblica. Devemos apresentar a Deus, fazer dele conhecida todas as nossas petições. Porém, há um detalhe: muitas pessoas se dedicam em orar a Deus pedindo tudo aquilo que elas desejam, sem considerar este trecho da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. A palavra de Deus nos incentiva várias vezes a orar, mas sempre nos dá a entender que a vontade que é feita é a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente vai ver várias vezes Jesus orientando seus discípulos a orarem, a pedir a Deus aquilo que eles têm desejo. Porém, aqui na oração do Pai Nosso, Jesus está deixando claro: se o reino dele vem sobre nós, como nós falamos na oração do Pai Nosso, logo nós devemos entender que a vontade a ser feita não é a vontade dos servos, e sim a vontade desse rei. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a orientação que a Bíblia nos dá. Talvez você diga: mas então não faz sentido orar, já que a vontade que vai ser feita é a vontade de Deus. Nós precisamos compreender que quando estamos orando, a nossa oração não tem o intuito de mudar a vontade de Deus e fazer com que a vontade dele se alinhe à nossa. Quando Deus, que é soberano, nos convida a ter uma vida constante de oração junto a ele, é para que nós compreendamos qual é a vontade dele e assim a nossa oração seja moldada à vontade de Deus. Há uma cena no filme Todo-Poderoso com Jim Carrey que ele começa a ouvir as orações de todas as pessoas e ele decide então responder sim para todas as orações. No dia seguinte tinha um monte de coisas acontecendo no mundo, tinha coisas boas, coisas ruins também acontecendo, porque ele decidiu ali naquela cena responder sim para todas as orações. A gente sabe que na realidade não funciona assim. O nosso Senhor, ele é um Deus santo, sábio, justo, e ele responde cada oração conforme lhe apraz. É detalhe que ele responde sim à nossa oração, mas muitas das vezes ele vai dizer não a nós. Então por que nós devemos orar se Deus já sabe a resposta, se será sim ou se será não? Se eu não tenho o poder de fazer com que a vontade de Deus se alinhe à minha, é exatamente por isso que precisamos orar. Porque a vontade de Deus é soberana, a nossa não. Logo, quando oramos, o Espírito Santo está transformando, convencendo o nosso coração e alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. É por isso que muitas das vezes começamos a orar por um determinado propósito e conforme o tempo vai passando, as coisas não acontecem da forma com que começamos pedindo e com o passar do tempo nós compreendemos e pedimos a Deus agora o oposto daquilo que pedíamos antes. Porque desde o início Deus já sabia o que era melhor para nós e quando mantemos uma vida constante de oração junto a Ele, nesse momento Ele, através da nossa oração, Ele começa a moldar em nós e a preparar todas as coisas para que nós compreendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando passamos a compreender essa vontade, a nossa oração se alinha com a vontade de Deus e automaticamente nós vemos a resposta da nossa oração acontecendo. Quantos jovens nesse momento têm orado ao Senhor pedindo para que eles possam cometer certos tipos de pecados? Eu me lembro que quando eu era adolescente, não conhecia a palavra de Deus, eu orava antes de dormir pedindo a Deus certas coisas que são pecados. Eu pedia a Deus, literalmente, eu falava: Deus, me permita fazer isso. E aquilo é um tremendo pecado. É claro que Deus não iria atender essa minha oração. É claro que Ele, com o passar do tempo, iria alinhar a vontade minha à vontade dEle para que eu pudesse compreender qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Portanto, diante disso, eu gostaria que você refletisse. Será que você tem orado a Deus e pedido a Ele coisas que glorifiquem o nome dEle? Talvez há tanto tempo você está pedindo certa coisa e você ainda não percebeu que Deus não quer que isso aconteça. É claro que você precisa persistir em oração quando você compreende que o propósito dessa oração, desse pedido, glorificará o nome do Senhor. Mas tem certas coisas que o Senhor quer que você aprenda. Através dessa sua persistência, você continue compreendendo e Ele vai ajustando a sua vontade, alinhando a sua vontade com a dele e um dia você perceberá: peraí, Senhor, muito obrigado por não ter me concedido aquilo que eu te pedi antes,
porque eu estava equivocado e agora eu tenho a compreensão que aquilo não era o melhor para mim. E agora sim, eu posso receber do Senhor aquilo que é a sua vontade para a minha vida. Eu espero que você tenha compreendido o que eu quis passar aqui nesse vídeo e sempre que você orar, tenha esse bom senso de no início da sua oração, assim como no início da oração do Pai Nosso, dizer: Pai, eu vou pedir um monte de coisa, eu vou falar um monte de coisa aqui ao Senhor agora em minha oração, mas desde já eu deixo claro que seja feita a sua vontade. Alinhe a minha vontade, os meus pedidos, os meus desejos, à sua vontade, para louvor e glória do teu nome. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, e se te abençoou, você já sabe. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal do Ministério Levanta e Anda, ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos novos vídeos. Todo dia estou postando vídeo aqui para abençoar você. Deixe aqui abaixo um comentário, comente aqui um versículo bíblico também, para que eu possa gravar um devocional especial com o texto que você colocar aqui abaixo, ok? Então é isso, esse vídeo fica por aqui. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.